Nós estamos meditando sobre conselhos bíblicos para a família, reparando na santidade, no valor sagrado que isso tem aos olhos de Deus, a família como um projeto que começou lá no início da criação. Deus zela pela família, Deus valoriza a família. Hoje eu quero falar especialmente para pais e filhos, pais e mães e filhos. E talvez alguns pensem, bom, então não tem nada a ver comigo, não tem a ver com você também. Porque de uma forma ou de outra é importante que você conheça os preceitos da palavra de Deus, não só para praticá-los, mas eventualmente até mesmo para ensiná-los, para passá-los adiante. Porque sendo projeto de Deus, eu tenho que me guiar pela palavra deste Deus, para saber como me comportar e como construir a minha vida familiar. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 112. E quero que você leia comigo os quatro primeiros versículos do Salmo 112. Muito parecido com aquele que nós lemos anteriormente, Salmo 128. O Salmo 112 começa praticamente da mesma forma. Veja, leia comigo. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Se eu sei que eu tenho que ler o Salmo à luz do pacto que Deus tinha com Israel no Antigo Testamento. Sim, eu sei que algumas palavras e algumas promessas aqui, algumas afirmações, elas estão ligadas diretamente com o fato de que Deus prometeu ao seu povo no Antigo Testamento que a obediência à palavra de Deus acarretava determinadas bênçãos. Sim, eu sei disso e eu respeito isso. Mas eu também sei que a Bíblia ela é um livro a respeito de Deus. E ela revela o caráter de Deus, ela mostra a pessoa de Deus, ela mostra os pensamentos de Deus. De formas que esse conceito, esta ideia, eu diria mais esta promessa de que Deus olha com um olhar especial para aquele homem, para aquela mulher, jovem ou velho, que por temor a Ele anda nos seus caminhos e, como diz aqui, tem grande prazer nos seus mandamentos, que Deus realmente abençoa. Por isso, o salmista começa dizendo como é feliz, ou dependendo da versão que você tenha, ele fala como bem-aventurado é essa pessoa. E ser bem-aventurado ou ser feliz nesse contexto aqui não significa uma farta conta bancária nem ausência de problemas. Significa isso sim que você é agraciado, você é afortunado. A graça de Deus, ela vem em seu favor. Deus age em seu favor. Aqui no Salmo, ele está falando a respeito de um relacionamento ou de um investimento a longo prazo. Ele fala a respeito de pessoas, de um homem, que é masculino, a forma que está construída esta frase aqui no hebraico, de alguém que teme ao Senhor, mas que porque esse alguém teme ao Senhor e tem prazer, um grande prazer nos seus mandamentos, ele abençoa a sua descendência. Os seus descendentes, e aqui eu quero projetar isso para frente, os seus filhos e os filhos dos seus filhos serão fortes, poderosos na terra, serão uma geração abençoada de pessoas igualmente íntegras. Olha a dimensão, olha a extensão a que Deus agracia aquele homem, aquela mulher que é temente a Deus e que tem grande prazer nos seus mandamentos. A questão toda que se coloca para você e para mim, à luz dessa palavra aqui, é se nós vamos realmente crer nisso como verdade, ou se nós vamos buscar outras alternativas. Em
filosofias educacionais ou de criação de filhos fora da palavra de Deus. Ou nós cremos nas verdades absolutas da palavra de Deus e nos apoiamos, ou nós vamos buscar outras muletas nas quais nós vamos assentar as nossas convicções e aí, por consequência, o nosso procedimento. Eu tenho usado aqui algumas vezes uma ilustração que eu penso mostra aquilo que a palavra de Deus está tentando mostrar para nós adultos, para nós pais e mães. Se nós imaginarmos que a vida do nosso filho, da nossa filha, ela tem a extensão desta corda, eu posso perguntar para mim mesmo, e eu quero que você pergunte para você, quando o meu filho, a minha filha chegar a essa altura aqui da sua vida, que tipo de homem e de mulher nós pensamos que ele ou ela será? E o tipo de pessoa que ele ou ela será, a essa altura aqui da sua vida, vai depender em grande parte daquilo que você terá feito nesse período, que eu estimo em 18 anos, 20 anos, que é o tempo em que você pode incutir na vida do seu filho e da sua filha as verdades da palavra de Deus e desenvolver no seu coração valores que vão perdurar ao longo de toda a sua vida. Sim, a criação, a educação de filhos é um investimento. Isso significa que leva tempo. Leva tempo. Quem quer resultados imediatos não vai seguir a palavra de Deus. Quem quer respostas rápidas não vai, porque a palavra de Deus ela trabalha em cima de investimentos duradouros, aquilo que leva tempo para ser construído. E quem não está a fim de investir, quer ganhar sem investir, isso não existe. Isso não existe. A Bíblia diz, e a vida constata isso, e a sabedoria popular entende isso, de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós vamos obter resultados dependendo do investimento que nós fizermos aqui. De forma que eu entendo que o Salmo 112, ele está apontando para nós, a partir da perspectiva que Deus tem, do olhar que Deus tem para as pessoas, a verdade de que o pai que obedece ao seu filho, que obedece a Deus, o pai e a mãe que têm temor ao Senhor, que obedecem a Deus, eles abençoam os seus filhos a longo prazo. E os filhos que obedecem aos seus pais, atenção jovens, adolescentes, os filhos que obedecem aos seus pais são abençoados por Deus. É disso que a palavra trata. Agora, é verdade, eu creio nisso e vou me apoiar nisso, ou se é verdade, esta é uma verdade única, exclusiva, ou ela é uma verdade entre muitas outras? Uma entre diversas opções. Eu quero insistir com você que a palavra de Deus ela é única. E as verdades da palavra de Deus elas são absolutas. Elas são a verdade, que excluem outras possibilidades. De formas que nós temos aqui uma proposta de investimento dos pais na vida dos filhos, mas também dos filhos, porque cada um precisa investir. A questão é saber como investir. E é aqui que eu quero falar, primeiramente, especificamente para pais e mães, que eu quero que vocês, mães, se incluam nisso. Você faz parte desse pacote. Os pais, diz o Salmo 112, devem temer o Senhor e ter grande prazer nos seus mandamentos. É a mesma coisa que diz o Salmo 128. Aliás, é a mesma coisa que diz um versículo antes, no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, revelam sabedoria. Temer o Senhor, tudo começa aí. Temer ao Senhor implica necessariamente em mais do que apenas respeitar o Senhor. Significa em compreender que é Ele a autoridade, que Ele é soberano, que Ele manda, que Ele estabelece os padrões, que Ele estabelece os critérios, que é Ele quem julga, que é Ele quem avalia. Não são os meus
pensamentos, as minhas preferências, ou as minhas impressões, mas é aquilo que está ligado com a pessoa dele. Temer ao Senhor e ter grande prazer nos seus mandamentos. O Salmo destaca que uma pessoa assim, alguém que se enquadra nisso, primeiro é alguém que é uma pessoa que é bem-aventurada. Como eu falei antes, é alguém que vai contar com a graça, com o favor de Deus. É alguém que vai saber que Deus joga a seu favor, que Deus apoia, que Deus favorece, que Deus impulsiona, que Deus suporta no sentido de apoiar. Alguém assim é alguém agraciado, porque a Bíblia está dizendo isso, e ela repete isso à exaustão. Como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O princípio da sabedoria está aí. Uma pessoa assim também é alguém que é sábia, como diz aí o versículo anterior. Ela é sábia, ela é íntegra. Ela tem a sua vida firmada em valores que são valores da palavra de Deus. Os valores da sua vida, eles não são valores tirados de qualquer jeito, não. Eles estão apoiados, firmados em valores bíblicos. E uma pessoa que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos é um canal para que sua geração, os seus descendentes sejam abençoados pelo Senhor. Ou seja, um homem, uma mulher que se enquadram nesse versículo 1 vai servir de veículo, de canal para que a bênção, a graça de Deus chegue na geração ou nas gerações seguintes. Porque uma pessoa assim, ela transmite valores. Ela vai mostrar pela sua vida e pelas suas palavras valores dos quais os seus filhos vão poder se apoiar e seguir. Abre comigo, deixa aí o dedo em Salmo, mas abre para Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Foi citado aqui hoje de manhã no nosso tempo juntos de estudo aqui. Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. O Senhor é a sua fortaleza segura. Aquele que teme o Senhor corre para o Senhor. Ele se esconde no Senhor, ele se guarda no Senhor. Possui uma fortaleza segura. Mas veja o que diz a segunda parte. É refúgio para os seus filhos. Um homem, uma mulher que teme ao Senhor é fonte de segurança para os seus filhos. É fonte de segurança para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor, ele transmite valores para os seus filhos. Valores como honestidade. Valores como retidão. Valores como castidade. Valores como trabalho e o valor e a dignidade do trabalho. Transmitem valores como responsabilidade, para que os seus filhos não sejam irresponsáveis. Transmite fidelidade, transmite firmeza. É refúgio firme para os seus filhos. Agora, como é que os pais transmitem isso para os seus filhos? O que os pais precisam fazer para transmitir valores para os seus filhos? Aí entra a disciplina e a palavra correlata, o discipulado, o investimento na vida dos seus filhos. E eu quero ler 3 versículos do livro de Provérbios para provocar você, pai e mãe, a compreender a importância do seu papel, a dignidade, o alto valor que Deus dá para o seu papel como pai e mãe na vida do seu filho. O primeiro deles, Provérbios capítulo 22, versículo 15. Base teológica para a nossa tarefa de pais e para a nossa tarefa de discipuladores e disciplinadores dos nossos filhos. Provérbios 22, versículo 15. A insensatez. Esse é o que diz a minha tradução. A sua talvez fale de loucura. Certo? A estultícia. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará ou a livrará dela.
Quer você goste disso, quer não, quer você concorde com isso ou não, o fato é que a Bíblia diz que o seu filho, aquela criancinha tão bonitinha, carinha do papai, carinha da mamãe, bochechudinha, bonitinha, ela é estulta. Ela é insensata, isso está ligado ao seu coração, ela nasce com esse defeito de produção. E o seu filho é estulto, seu filho é insensato e será insensato se você não discipliná-lo e se você não discipulá-lo. Ele está condenado à insensatez se faltar a sua participação como pai, como mãe na vida dele e dela. Esta é uma verdade. E eu quero que os adolescentes e jovens aqui me perdoem de ser tão franco e tão duro com eles, mas vocês são insensatos, por natureza, como eu sou, como todos nós somos. Nascemos assim, pecadores. E essa insensatez que no livro de Provérbios significa exatamente rebeldia, significa tolice, significa sermos contrários, desobedientes a toda a verdade, a toda a palavra de Deus e, portanto, aos nossos pais, está ligado. As crianças são assim, nós sabemos, por experiência, nós que temos filhos. O seu filho, ele é insensato e se não tiver disciplina, ele será e continuará sendo insensato. É a vara da disciplina que remove, que retira, que faz diminuir essa insensatez, que começa a lidar com essa insensatez. Disciplina, discipulado na vida dos filhos. Provérbios capítulo 13, versículo 24, nos dá outra dica para os pais saberem como eles vão investir e abençoar a vida dos seus filhos, e eles vão fazer isso porque temem ao Senhor e porque têm grande prazer nos seus mandamentos. 13, 24 nos diz o seguinte: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Tem traduções que dizem: aquele que ama o seu filho cedo o disciplina. A ideia de Provérbios é pais e mães que disciplinam os seus filhos com consistência, com coerência. Começa cedo e vai mantendo o processo. Ele é um processo demorado, ele é investimento. Você está olhando o produto final, você está definindo o que vai ser lá adiante. Então, você começa cedo e ao longo de todo esse processo, porque você ama o seu filho, o seu disciplina. O problema é que muitas vezes nós amamos mais a nós mesmos. Nós queremos que o filho, ele de alguma forma, ele nos represente, ele nos satisfaça. Não. O que importa na vida do filho é que ele satisfaça ao Senhor. E pais e mães têm a responsabilidade, à luz da palavra de Deus, de exercer a disciplina e o discipulado na vida dos seus filhos. Começa cedo, sim, começa cedo, mas vai até o fim. Não para no meio do caminho, não para no meio, não desiste, não afrouxa, vai até o fim. Provérbios capítulo 19, versículo 18, mais um conselho da palavra de Deus. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. É interessante. Algumas versões dizem: discipline seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Porque se eu não disciplinar o meu filho, presta atenção, porque isso é sério. Se eu não disciplinar o meu filho, se eu não discipular o meu filho, a minha filha, a insensatez que domina o seu coração, ela vai conduzi-lo à morte. Entende isso? Abre o jornal amanhã. E de novo você vai ver jovens embriagados se matando no trânsito, jovens dopados e cheios de drogas se assassinando ou se prostituindo. São caminhos de morte. Disciplina o teu filho enquanto tem esperança. Disciplina o seu filho. Falta de disciplina pode ser fatal para a vida dele, para a vida dela. Esse é o trabalho dos pais.
Pais que temem ao Senhor, que têm grande prazer nos seus mandamentos, eles querem abençoar, eles querem ser canal de bênção para que a geração seguinte, seus descendentes, sejam agraciados, sejam afortunados, recebam a bênção de Deus. Eles precisam cumprir o seu papel. Isso aí que nós lemos em Provérbios está totalmente, completamente de acordo com o Novo Testamento. Nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, não irritem os seus filhos, não causem irritação, perturbação na vida dos seus filhos, mas criem-nos de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Criem os seus filhos segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, Provérbios, é parte da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz que nós, pais, não devemos provocar o desânimo dos nossos filhos. Não devemos irritá-los para que eles desanimem, para que eles desistam, para que eles abandonem tudo. Não. Nós temos que encorajá-los, incentivá-los. A disciplina e o discipulado são as ferramentas de Deus para que nós, pais, investamos na vida dos nossos filhos, pensando no produto final que nós queremos que Deus produza na vida deles. Os filhos, eles nos são dados como uma herança, como uma responsabilidade, para que nós façamos aquilo que Deus quer que a gente faça na vida deles. E os filhos? Bom, agora eu quero pedir a atenção de vocês, adolescentes e jovens. Enquanto Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz que obedecer os pais é justo, e relaciona a obediência aos pais com uma promessa que consta dos mandamentos de Deus, de uma vida longa e bem-sucedida. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz que a obediência aos pais, ela agrada a Deus. Aliás, é o mesmo verbo que o autor de Hebreus emprega lá no capítulo 11, versículo 6, para dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Filhos, a obediência aos seus pais, ela agrada a Deus. Sabe o que é isso? Deus fica contente com você. Deus se agrada de você. Deus faz assim para você quando você obedece aos seus pais. E aliás, tanto Efésios quanto Colossenses diz que você, filho, tem que obedecer ao seu pai em tudo. Não é naquilo que você concorda, não é naquilo que você gosta, não é naquilo que você aprova, não é aquilo que te traz um benefício. Para obedecer aos pais, isso agrada a Deus. Diante de Deus, isso é justo. Portanto, se o investimento dos pais é na disciplina, no discipulado dos seus filhos, o investimento dos filhos, visando ser bem-aventurado, é obedecer aos pais em tudo. Obedecer aos pais. De novo, nós entramos em choque com a cultura. Porque se esta obediência é uma verdade absoluta, então eu vou pela palavra ou eu vou buscar em teorias, em sugestões, em filosofias de educação alguma alternativa? E você, filho, você jovem, adolescente, você ainda é inexperiente na vida, mas você tem que decidir se você vai confiar nas verdades da palavra de Deus ou se você vai buscar alguma outra alternativa. Agora, qual é o problema com o qual os filhos, você jovem, você adolescente, qual é o problema com o qual você precisa lidar? É aquilo que diz lá em Provérbios 22, versículo 15. Você não passa de um insensato. Certo? A insensatez está ligada ao seu coração. Deus quer usar os seus pais para remover, para retirar essa insensatez, essa loucura, essa rebeldia. Deus tem como instrumento primeiro e principal nas suas vidas seus pais. Eu quero ilustrar aqui um pouquinho. Não quero fazer piada, também quero respeitar os jovens e adolescentes. Eu quero fazer uma pequena demonstração de como o jovem e o adolescente, ele enxerga a vida e como ele vive essa vida. Dá um minutinho aqui.
O óculos eu tenho que tirar, porque senão eu não enxergo. O jovem, o adolescente, ele, em maior ou menor grau, primeiro ele tende a ser radical nas suas opiniões. Ele tende a ser radical nos seus sentimentos. Ele é forte. Ele expressa, ele põe para fora aquilo que ele está sentindo. Ele tem opiniões radicais, fortes. Ele é taxativo, em geral. Em maior ou menor grau, o jovem ele tende a ser, o adolescente tende a ser voluntarioso. Ele é orgulhoso. Na verdade, ele tem solução para o mundo. Ele sabe resolver os problemas. Ele tem opinião forte e ele sabe o que deve ser feito para resolver. Resolver o problema da igreja, ele sabe como fazer isso. Resolver os problemas da família, ele sabe, da escola, do país, ele sabe. Em geral, ele é soberbo nesse sentido, nas suas opiniões. O jovem adolescente, ele tende a ser imediatista. Ele busca e ele quer, e ele precisa, de certa forma, de soluções que são rápidas, que são imediatas. Mas o jovem, o adolescente, ele também é influenciável, ele é sensível às pressões do grupo, às pressões da cultura, às pressões da escola, às pressões da turma. Ele absorve, ele sente essas pressões. De alguma forma, ele quer fazer parte disso, ele quer se inserir nisso tudo. E essas influências nem sempre são as melhores, aliás, eu diria que, em geral, elas são as piores. E quando os adolescentes e os jovens não incorporam valores sadios, eles não vão saber como lidar com o mundo e como lidar com a vida. O problema de você, jovem, de você, adolescente, ele está em 3 aspectos aí da sua vida. É aquilo que você escuta, é aquilo que você olha e é aquilo que a sua cabeça fechada não deixa entrar. É por isso que eu quis fazer essa brincadeira aqui. Pode dar problema. Eu fico assustado, impressionado, quando eu percebo os adolescentes, os jovens, à medida em que eles começam a entrar em contato com o mundo que nos rodeia, quantas vezes eles mostram que eles não têm valores na sua vida. E eles são derrubados na sua fé, não é porque eles não têm fé, é porque eles não têm valores nos quais eles se apoiem e nos quais eles possam ficar firmes. E estas 3 áreas, a quem eles dão ouvidos, o exemplo que atrai a sua atenção e que os cativa, e aquilo, por conta da mente fechada que o adolescente em geral tem, que o jovem tem por causa da sua soberba, se ele não é disciplinado, se a estultícia não é arrancada do seu coração, não é extirpada pela vara da disciplina, sua mente vai ser fechada para aquilo que é bom, saudável, aquilo que é verdade absoluta. E ele vai absorver essas outras coisas. E isso leva-os à ruína. Isso os leva à ruína. Jovem, adolescente, eu quero dar um texto, eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Abre aí comigo Provérbios, capítulo 23. Versículo 19, de Provérbios 23. Ouça, meu filho, e seja sábio. Agora, aonde começa a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. Ouça, seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela,
nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Ouça e obedeça aos seus pais. Se o seu pai é alguém que se embebeda com vinho, que se empanturra de carne, eu vou dizer, não ouça, não siga o seu exemplo. Porque ele não está sendo sábio, ele não está temendo ao Senhor, ele não tem prazer nos mandamentos de Deus. Não siga, você tem que vir para a palavra. Mas se o seu pai, a sua mãe, são pessoas que merecem crédito, ouça. Porque abaixo do céu, ninguém ama tanto você quanto o seu pai e a sua mãe. Perfeitos eles não são, deixa eu dizer logo. Ah, não são. Estão longe da perfeição. Mas se você quer ser sábio, ouça o seu pai. Presta atenção na sua mãe. Siga o conselho deles. Siga a orientação deles. Faça o que eles estão dizendo para você fazer. Mas eu não gosto, eu não acho que está certo. Não importa o que você acha, que você deixe de achar. Importa o que Deus está dizendo. Deus se agrada quando o filho obedece em tudo aos seus pais. Não ouça outras fontes. Remova certas coisas da sua vida. Ouça seus pais. Que eles, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua imperfeição, nas suas limitações, eles têm o melhor conselho. Sabe por quê? No mínimo é porque eles já passaram dessa fase, eles já estão lá adiante. Eles têm algumas coisas para ensinar para você. Há um tempo para investir. E há um tempo para colher. A vida é assim. E a história da família é assim. E a Bíblia entende isso. E a Bíblia propõe isso. O que mais importante na vida do seu filho? Agora eu pergunto para os pais. O corpo ou a alma? E eu espero que você não tenha nenhuma dúvida de que o mais importante na vida do seu filho é a sua alma. É a sua alma. O caráter é formado na alma. E o caráter tem a ver com valores. Eu citei alguns valores mais cedo. Eu queria fazer uma comparação e queria que vocês jovens, principalmente adolescentes, prestassem atenção nisso, porque quem está falando aqui é um camarada que já tem uma certa experiência de vida. Se você não tiver o caráter e não tiver os valores firmados na palavra de Deus, quais serão os seus valores? Projeta aí, por favor, Vitor. Eu falei de honestidade. José Luiz vai nos dirigir num cântico, mas posso sugerir